Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje vim conversar um pouco com vocês sobre as principais características do empreendedor. Quais são aquelas características necessárias, fundamentais, sine qua non, para que um empreendedor possa, de maneira eficiente, tocar a sua ação empreendedora, seja em qual segmento for. A primeira delas é visão. Todo empreendedor em si, ele precisa ter visão do próprio negócio. Seja uma visão presente, ou seja, estou abrindo o meu business nesse momento, certo? Seja uma visão de futuro, ou seja, iniciarei esse negócio neste momento, certo? Em 2023, e como esse negócio estará em 2028, ou seja, daqui a 5 anos. De maneira quase que direta, o empreendedor em si, ele consegue enxergar como esse negócio estará. Isso é uma das principais características que diferenciam o empreendedor, certo, do cidadão comum, que eu vou colocar aqui, ou seja, aquele que não realiza uma atividade empreendedora. A segunda característica do empreendedor é inovação. Ele precisa estar atento à inovação. Ele precisa estar atento às tendências de mercado. Ele precisa estar atento às legislações que envolvem o seu negócio. Ele precisa estar atento às novas tecnologias. Ele precisa estar atento como o negócio dele está se comportando frente à inovação, frente à criatividade, frente à tecnologia da informação e comunicação e frente principalmente aos seus competidores. Quando a gente pensa em inovação, um elemento assim fundamental é quais são as minhas vantagens competitivas no negócio que eu atuo. Sobre vantagem competitiva eu abro em vídeo futuro a questão do debate em relação a elas. A terceira é paixão e motivação. Quando a gente está discutindo sobre as principais características do empreendedor e a gente vai falar sobre paixão e motivação, efetivamente elas precisam existir para que o negócio em si funcione. Porque seja qual for o negócio, ele vai passar por momentos muito positivos, por momentos muito negativos. Então, o empreendedor em si, ele precisa ser uma pessoa inicialmente adaptável e precisa ter muita motivação para poder passar por essa oscilação. Professor, mas todos os negócios passarão por isso? Sem dúvida nenhuma. Todos os negócios. Todos os negócios irão iniciar, todos os negócios irão de alguma forma crescer, todos os negócios irão de alguma forma declinar, todos os negócios irão de alguma forma crescer novamente. Para que o negócio em si continue crescendo, é indispensável que você inove. Quando não existe a inovação, efetivamente isso deixa de acontecer. E quando a gente fala em paixão, é você efetivamente estar comprometido com aquilo que você gosta. Efetivamente você está comprometido com a sua atividade empreendedora. Eu conheço muitos empreendedores, muitos, mas muitos mesmos. E aqueles mais bem-sucedidos são aqueles que escolheram um determinado nicho e atuam nele. São aqueles que são apaixonados pelo seu negócio. São aqueles que não estão apenas trocando produto por recurso. São aqueles que estão transformando coisas a partir da sua atividade empreendedora. Uma quarta característica é assumir riscos. Todo empreendedor, ele precisa necessariamente assumir riscos. Assumir riscos em que sentido? Primeiro, com que ou de qual maneira esse empreendedor irá começar o seu negócio. Ele vai começar com recursos próprios, ele vai começar com recursos de terceiros, ele vai começar a partir de uma sociedade, ele vai começar a partir de um empréstimo bancário. Seja qual for a maneira que ele comece essa atividade empreendedora, isso envolve risco. Isso envolve o risco dele ter lucro, isso envolve o risco dele ter prejuízo, isso envolve o risco, de maneira geral, riscos jurídicos, riscos previdenciários, riscos à imagem, à reputação do empreendedor, entre outros. Então, de maneira geral, toda atividade empreendedora, ela necessariamente envolve o que a gente fala de assumir riscos. Agora, existem dois tipos de riscos. Existe o risco calculado, aquele que o empreendedor pode correr, e existe um risco chamado risco da ruína. O que é o risco da ruína? O risco da ruína é quando o empreendedor em si, ele coloca toda a sua energia, todos os seus recursos, tudo que ele tem de valor, o seu conjunto de ativos principal em uma única atividade empreendedora. E se essa atividade declinar, simplesmente ele não apenas quebrou, ele faliu.
tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Então, seja qual for o empreendedor, seja qual for a atividade empreendedora que ele vai realizar, cuidado com os riscos. Um bom empreendedor corre riscos calculados. Um bom empreendedor evita o risco da ruína. Bacana? Uma próxima característica é a resiliência, ou seja, ele precisa conseguir se adaptar de maneira muito valente à questão das oscilações de mercado. Em algum momento, o negócio que ele atua poderá passar por um momento de baixa, em um segundo momento por um momento de alta, e ele precisa ter competência, habilidades e características de gestão, principalmente para poder tocar esse momento. E pensando em características de gestão, é nossa sexta habilidade, que é habilidade de gestão. Preste atenção no que eu vou falar. Se você está me assistindo até aqui, certamente você gosta de empreendedorismo. Certamente você está pensando em empreender. E certamente você diz assim, ó, em que esse vídeo vai chegar? E eu vou dizer uma coisa a vocês. A maioria dos empreendedores tem uma fragilidade na sua capacidade de gestão. Professor, eu acho que não, ele já está empreendendo. Sim, ele já está empreendendo, mas é a capacidade de gestão que vai fazer com que ele avance, com que ele tenha resultados diferentes da maioria e principalmente a maneira pela qual ele avalia os seus resultados. Não, professor, eu acho que todo empreendedor faz isso. Pensa aí em 5 empreendedores. Pensa aí nesses 5 empreendedores. Agora você para um pouquinho e imagina 5 empreendedores. Imagine que você vai fazer uma entrevista com eles. Bacana? A sua primeira pergunta é se ele tem, certo, o faturamento dele no último ano, ou nos últimos 3 anos, ou nos últimos 5 anos. Ah, professor, ele tem. Pergunte a ele o que ele inovou nos últimos 12 meses. Se ele não souber responder isso de maneira muito pontual, certo? Existe uma carência. Se você chegar para o empreendedor e perguntar qual é o seu próximo passo, ele precisa ter isso muito claro. Geralmente ele tem. E quando ele tem, a próxima pergunta é: como você vai executar esse seu próximo passo? Já a 7ª característica, assim, indispensável, é a foco no cliente. Muitas vezes o empreendedor, na hora que ele vai criar algum negócio, de maneira geral, muitas vezes ele está pensando nele e não no cliente. Ele está desenvolvendo ou criando um produto que vai atender a uma necessidade dele e não do cliente. Essa é a direção errada. Geralmente um negócio que vai dar certo, um negócio que vai entregar resultados sofisticados, um negócio que vai entregar rentabilidade e acessibilidade aceitáveis ao empreendedor, ele precisa ter foco no cliente. Não é a necessidade de quem empreende, é a necessidade de quem consome produtos. Essas são as principais características do empreendedor, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. E logo mais traremos novos debates em relação a empreendedorismo. Abraço forte!